Boa noite, irmãos. Hoje estamos em número bastante reduzido aqui na igreja, mas graças a Deus, porque uma boa parte da igreja está trabalhando no acampamento dos adolescentes, dos jovens, muitas pessoas envolvidas, e que Deus possa estar abençoando este momento na vida daquelas pessoas. Agradecemos a Deus pelas pessoas também, pelos membros da nossa igreja e outras pessoas que estão nos auxiliando lá no acampamento. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia nesse texto que está aqui, também está colocado na tela, é o Salmo 118, versículo 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos com Ele. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para esta noite é justamente este: um novo dia que Deus nos deu. Eu levanto todo dia pela manhã, bem cedo, muitas vezes 4h30, 5 horas da manhã, e vou para o meu trabalho. Meu trabalho é o hospital. Para algumas pessoas, o hospital é um lugar fúnebre, lúgubre, é um lugar de sofrimento. Mas eu posso dizer para vocês que o hospital também é um lugar de alegria. É um lugar em que crianças nascem. É um lugar em que pessoas sofridas saem curadas, saem melhor. As pessoas não gostam muito de hospital, mas para mim é o meu lugar de trabalho, é um lugar agradável para mim. E eu caminho nos corredores do hospital e eu oro a Deus todos os dias. Primeiro por aquele dia que está se iniciando. Eu oro pelo meu trabalho, agradeço a Deus pelo meu trabalho, que é ali dentro do hospital. Eu agradeço porque eu posso ajudar outras pessoas. Agradeço porque eu estou andando naqueles corredores. Finalmente eu agradeço porque eu estou lá como profissional e não como paciente. Mas já estive como paciente também. De modo que nós temos motivos para nos alegrarmos, para cuidarmos do nosso dia. Quando eu era adolescente, oh meu Deus, aí Emerson, me ajuda aí, passa o próximo. Isso. Quando eu era adolescente, morava num apartamento e era comum nós dormirmos com a janela aberta, e eu ficava olhando para o céu, e era mais ou menos assim, lá na minha cidade de Niterói. Olhava para o céu e começava a imaginar as estrelas. Eu divagava em pensamentos. Quando eu via essas estrelas, eu imaginava o que seria que estaria acontecendo lá nesse lugar tão distante. Eu tentava me imaginar caminhando até aquela distância e o que estaria acontecendo lá. Eu sabia que ali haveria fogo, luz, mas o que estaria acontecendo lá? Tentava me transportar no espaço sideral e ver o universo infinito. Mesmo sem ser ainda cristão, eu tinha uma nítida noção de que tudo aquilo foi criado por Deus. Que nada daquilo se criou sozinho. Eu tinha certeza que um ser muito poderoso inventou todas essas coisas. Mesmo que eu ainda não o conhecesse. Às vezes também eu podia imaginar e ver o sol nascendo lá do lugar que morava. Eu admirava, eu me imaginava se eu pudesse estar numa aeronave bem grande, talvez pertinho do sol, e olhando para a terra. Todas essas coisas na minha adolescência passavam pela minha cabeça. Mas o que é o dia?
O que é o dia? O fenômeno do dia e da noite ocorre porque existe um movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, de modo que os raios solares incidem sobre a Terra e ela vai girando, e aí vai passando o dia, a tarde, a noite e assim por diante. E esse fenômeno se repete desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado. E nós estamos na Terra, viajando a uma velocidade descomunal. Eu não sei se vocês sabem qual a velocidade de rotação da Terra, a velocidade que nós no momento estamos viajando. 1.674 quilômetros por hora estamos viajando. Existem outros movimentos da Terra que em torno do Sol, que nos dá as estações do ano. Eu perguntaria para vocês, quem comanda tudo isso? Onde vem a energia para fazer com que uma massa descomunal como a Terra rodasse? Por anos, séculos e séculos. Onde está essa energia? De onde vem tudo isso? Se não for uma obra do nosso maravilhoso Deus. Mesmo nesse movimento de rotação interessante, que nós não sentimos essa velocidade tremenda porque estamos viajando, essa velocidade constante. E essa sequência de eventos se repete desde a criação do mundo sem parar. Quem inventou essas coisas? Como tudo começou? O que mantém toda essa harmonia do universo em constante movimento? O texto diz que foi Deus quem fez. Estas são o texto bíblico diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, está em Gênesis 2:4. A Bíblia também afirma que Deus designou a lua para marcar as estações. O sol sabe a hora do seu ocaso. Fazes as trevas e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos bramam pela presa, de Deus buscam o seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Salmo 104, 19 a 23. Aí está a pintura que Deus fez para o nosso mundo. Também podemos observar que todo este mundo está nas mãos do Senhor. Ele comanda o nosso dia. Ele comanda todos esses movimentos para que tenhamos dia e noite. E aqui, como nós vimos no Salmo lido, uma breve descrição do dia e da noite. E nada acontece de maneira igual. Quando eu morava lá em Niterói, eu gostava de acertar o meu relógio, baseado numa estação de rádio que chamava-se Rádio Relógio. E ali, essa Rádio Relógio dava a hora exata a cada minuto. E no intervalo da hora havia propaganda, havia algumas frases interessantes, mas uma frase sempre me marcou, que é essa aqui: cada minuto é um milagre que não se repete. E é verdade, é a pura verdade. Mas trazendo para o lado espiritual, verifiquei que Deus tem um carinho muito especial pelo dia, que foi uma invenção sua desde o princípio de todas as coisas. Por exemplo, o relato bíblico da criação do mundo foi uma sucessão de fatos extraordinários que foram contados em dias. Hoje a ciência confirma a cronologia da criação de maneira fenomenal. Se foi um dia literal ou se foram épocas, é um problema para os teólogos. Deus provavelmente tinha em mente que dias seriam fatos que ocorreriam em sucessão e nunca iguais. E tudo isso é fantástico. Tudo isso me admira. O mesmo Salmo 118
lá no versículo 15, e depois ele repete no versículo 16, o seguinte: a destra de Deus faz proezas. E faz proezas mesmo. Recorrendo a uma concordância bíblica extensa, que eu tenho lá na minha casa, dessa grossura, eu procurei a palavra dia. E ali faz cerca de 840 referências na Bíblia sobre o dia. Deve ter algum motivo importante para que Deus cuidasse tão bem do dia. E cada manhã eu me levanto da cama agradecendo a Deus pelo dia que se inicia. Eu não sei o que vai acontecer, mas agradeço por ter a oportunidade de viver mais um dia. E agora estou me lembrando da tragédia de Brumadinho. Muitas pessoas, aqueles funcionários acordaram naquele dia, não podiam imaginar que seria o último dia deles, de muitos deles. Por isso precisamos estar preparados, precisamos estar atentos para cada dia que Deus nos dá. E precisamos estar atentos ao dia, porque o dia foi feito por Deus, e tudo que Deus faz e tudo que Deus dá é bom. E Ele mesmo diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Mas eu não estou aqui para falar de astronomia, mas eu estou aqui para transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero analisar alguns aspectos de ordem espiritual relacionado ao nosso dia, nunca esquecendo que cada dia é uma dádiva de Deus, dependendo de como nós encaremos ou como nós entendemos estas coisas. Mais um dia para viver e se alegrar. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso dia. E o primeiro ponto que eu quero colocar para você é que cada dia que nós temos é um dia novo para nós vivermos e para nós nos alegrarmos. Viver bem ou viver mal depende de cada um de nós. O importante é saber que vivemos cada minuto na presença do Senhor, e Ele nos conhece, nos ama de tal maneira que mesmo que nós fôssemos abandonados pela nossa própria mãe, Ele nos recolheria. Está lá em Salmo 27:10 e Isaías 49:15. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27:10. Vivamos o nosso dia com alegria, sabendo que estamos na presença do Senhor e Ele cuida de nós. Referindo-se a Israel antiga, que hoje somos nós, de forma espiritual, a sua palavra também é contundente. E o Senhor diz o seguinte: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Parece aquele slide que eu coloquei ali, que Deus com o mundo nas mãos. Na palma das minhas mãos eu te gravei. Ele falava sobre a nação, mas está falando a cada um de nós. Começamos o nosso dia sempre nos voltando para o nosso maravilhoso Deus, tendo em mente sempre a sua maravilhosa e bendita vontade. Quando começamos o dia, não sabemos o que irá acontecer, e a melhor maneira de iniciar o dia é buscando orientação divina para cada coisa que iremos fazer. Planeje o seu dia. Não deixe que os minutos e horas passem sem fazer o que tem de ser feito, porque são momentos que não voltarão. Eu não estou me referindo apenas ao trabalho, mas também a momentos de lazer, momentos de companhia, especialmente da família. A maneira como você aproveita o dia pode refletir a sua atitude em relação a Deus e a sua atitude em relação às coisas espirituais. O Senhor conhece o nosso íntimo. E eu fico impressionado com a onisciência de Deus, que nos conhece antes do nosso nascimento. E cada dia de nossa vida, Ele também conhece e não passa desapercebido para Ele. E o salmista descreve isso com todo cuidado. E descreve também todo o interesse de Deus em nossa vida a cada dia.
O salmista também descreve a maneira como fomos formados e o dia que nos foram concebidos. Eu gosto demais do Salmo 139, talvez é o meu preferido. Aliás, eu acho que todos os médicos precisariam conhecer esse salmo profundamente. É maravilhoso. Olha o que fala no versículo 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos. Alguém de vocês já viu os seus ossos? Mas Deus viu. Deus conhece. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, os olhos de Deus nos viram na concepção. Nos viram em cada célula que ia se multiplicando e formando o nosso ser. Estão percebendo a profundidade da palavra de Deus? Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Nenhum dia ocorre por acaso, mas é ordenado por Deus. Isso mostra a intimidade que Deus quer ter conosco. Vamos valorizar cada dia da nossa vida como se fosse o último e regozijarmos-nos nele com a sua inefável, indizível, encantadora e inebriante presença. Na presença de Deus podemos ter a certeza de que nosso dia vai bem, mesmo que as dificuldades apareçam. Mas com o Senhor ao nosso lado, essas dificuldades podem ser superadas. Ou, com a presença do Senhor, com a sua mão sobre nós, podemos suportar as dificuldades e os problemas de cada dia da nossa vida. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Não podemos deixar que algum fato venha azedar o nosso dia. Eu tenho aprendido muito sobre estas coisas, porque o dia foi nos outorgado por Deus. O inimigo das nossas almas fará tudo para tirar a nossa alegria. Lembre-se, o diabo não dorme, o diabo não tira férias. Está aí todo dia para tentar modificar o nosso humor, tirar a nossa alegria a cada dia que passa. Uma ocasião, Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia da Psídia. As lideranças dos judeus rejeitaram a palavra deles. Então, eles passaram a pregar aos gentios. E o texto diz que os gentios se alegraram, aceitando de bom grado a salvação em Jesus e glorificando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Atos 13, 49. À medida que os apóstolos pregaram e traziam alegria aquele dia, aquelas pessoas naquele dia, os problemas não poderiam deixar de aparecer. Paulo e Barnabé foram perseguidos e expulsos da cidade. Mas o texto diz o seguinte: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, eles se regozijavam com o seu dia. Em outra ocasião, Jesus fez um negócio fantástico. Eu perguntaria para vocês aqui, a mim mesmo: será que nós iríamos para uma missão, para uma tarefa, num lugar perigoso, num lugar cheio de problema, num lugar onde as pessoas gostariam de nos matar? Acho que dificilmente. Mas Jesus deu uma missão a 70 dos seus discípulos, uma missão de evangelização, uma missão de pregação. Missão difícil. E a missão era tão difícil, tão perigosa e urgente, que o Senhor os preveniu. Ele não deixou eles irem sem saber. Jesus falou assim: ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Lucas 10, 3. E Jesus deu as orientações àqueles discípulos, e eles foram.
Depois de todas as orientações, eles foram, e quando voltaram, o texto diz que chegaram exultantes e se admiraram de que até os demônios se submetiam a eles quando falavam no nome de Jesus. Eles estavam na vontade do Senhor, cumprindo a sua vontade. Mas a palavra sempre sábia de Jesus foi esta: contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A certeza de que o nosso nome está escrito no céu já é motivo suficiente de alegria a cada dia. Matthew Henry, antigo pastor presbiteriano, foi um famoso comentarista da Bíblia. E nós temos até o livro dele, o comentário expositivo do Antigo e do Novo Testamento, até hoje. Aliás, eu estou até querendo comprar esse comentário, mas ainda não consegui. Mas Matthew Henry, ele foi assaltado quando voltava da universidade onde ele lecionava. Depois do fato ocorrido, já ele mais calmo, ele orou assim: quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque eu nunca fui assaltado antes. Em segundo lugar, porque levaram a minha carteira e deixaram a minha vida. Em terceiro lugar, porque mesmo que tenham levado tudo, não era muito. Finalmente, eu quero agradecer, porque eu fui aquele que foi roubado e assaltado, e não aquele que assaltou. Matthew Henry se alegrou naquele dia, mesmo tendo sido assaltado. Problemas não significam necessariamente infelicidade. Vai depender de nós. Infelicidade mesmo é estar longe da vontade de Deus. A nossa alegria é estar servindo ao Senhor. A nossa alegria é estar no Senhor. O salmista enfatiza o socorro de Deus nos momentos de dificuldade, a cada dia. E devemos seguir esta orientação, porque essa é uma orientação de Deus. O salmista, no momento de desespero, o que ele falou? Elevo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em segundo lugar, nós precisamos aproveitar o nosso dia para que seja um dia de solidariedade. O que é solidariedade? Os dicionários têm várias definições. Eu coloquei uma. Solidariedade é a relação ou sentimento entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o outro. E eu fico feliz aqui com a disposição de alguns irmãos de nossa igreja que se esforçam em ajudar. Eu também fico feliz com a definição, com a existência do nosso departamento de ação social, que sempre se esforça em ajudar pessoas. Também fico feliz com os irmãos que colaboram mensalmente com o departamento. É isso mesmo. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas, especialmente dos irmãos em Cristo. Deixa eu beber uma aguinha, irmão, porque minha garganta está seca. Mas eu não posso me esquecer de exemplos da Bíblia, a nossa regra de fé e conduta. Certa vez um doutor da lei levantou-se e perguntou a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? O Senhor respondeu invocando a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. E aqui vão dois princípios de sabedoria. Amor a Deus e amor ao próximo. Princípio de sabedoria.
Em seguida, Jesus contou uma parábola de um samaritano que encontrou um viajante caído e ferido por causa de um assalto. Esse homem tinha sido espancado, ficando quase morto. É interessante quando Jesus vai relatando esse fato, ele descreve que duas pessoas, pelo menos duas pessoas importantes, um sacerdote e um levita, haviam passado por ali. E essas duas pessoas foram indiferentes àquele homem que sofria, estava vivo ainda, mas sofrendo, foi espancado, roubado. Esses dois homens que deveriam dar o exemplo não deram, mas agora era diferente. Um samaritano, homem odiado pelos judeus, porque eles eram meio-irmãos. Esse homem vinha de viagem, passou pelo local e a sua atitude foi justamente oposta aos outros dois. O samaritano teve compaixão, teve solidariedade, misericórdia com o problema de uma pessoa que sequer conhecia. Ajudou-o naquela dificuldade, cuidou de suas feridas, levou-o para uma estalagem e ainda pagou os seus custos. E Jesus, para provocar mais os doutores da lei e os que estavam com ele, ainda perguntou: qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze o mesmo. Engraçado que o doutor da lei, ele não falou o samaritano, ele falou aquele que usou de misericórdia, porque eles tinham o pavor de falar a palavra samaritano, mas simplesmente mencionou aquele que usou de misericórdia. E o interessante é que Jesus continuou dizendo: vai lá e faz o mesmo. A solidariedade, portanto, é uma ordem de Jesus. Nós precisamos exercitar o nosso dia e aproveitarmos o nosso dia com a solidariedade. Como teria sido a nossa reação nessa situação, se nós encontrássemos ali no meio da estrada um homem jogado, espancado, ferido, quase a morrer? Jesus também deu exemplo, ele foi solidário com o sofrimento alheio. Numa ocasião, quando chegava a uma cidade chamada Naim, junto com os seus discípulos e também uma grande multidão, na porta da cidade trouxeram um defunto. Esse defunto era filho de uma viúva. O texto sagrado registra o fato da seguinte forma: logo que o Senhor viu a viúva, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Lucas 7,13. Quantas vezes nós temos dito estas palavras para alguém com misericórdia e com a intenção de aliviar o seu sofrimento? Jesus foi além, não só teve misericórdia, compaixão por aquela pessoa, mas agindo ao seu modo, ainda ressuscitou aquela pessoa. Ressuscitou o morto. Nós, na nossa condição humana, não podemos ressuscitar mortos, mas podemos colocar a mão no ombro da pessoa que sofre e do irmão que chora. Se houver possibilidade, também a ajuda material é sempre bem-vinda. Não quero fazer nenhuma apologia, mas em algumas situações de urgência, meus irmãos, eu paguei a medicação de meus pacientes. Certa vez, um médico foi chamado para atender uma pessoa no final do dia, numa noite. E era o início de um feriado prolongado, como o que nós estamos vivendo. Feriado de 4, 5 dias. Aquele médico chegou, examinou a paciente, e era uma mulher grávida, estava entrando em coma. E ele viu e fez rapidamente um diagnóstico que precisaria de uma medicação urgente. Dirigiu-se à enfermagem do hospital e a enfermagem tentou falar com alguém da liderança, da diretoria do hospital, e a resposta foi o seguinte: só podemos resolver e fazer compras daqui a 4 dias. Mas a doença não tem dia,
O médico achou aquilo um absurdo. Tentou de um lado e de outro convencer alguém para que a medicação fosse comprada, porque não existia esse remédio no hospital. Como ele viu que não conseguia, saiu, foi aqui no centro da cidade, comprou lá injeções para uma semana e mandou que aplicasse na paciente. E ele ficou muito feliz com isso. No dia seguinte ele ficou mais feliz ainda, porque aquela mulher que estava entrando em coma estava agora sentada, conversando e falando, quase que normal. E os dias se passaram e aquela mulher foi salva porque aquele medicamento foi aplicado na hora certa, no momento certo, e o médico teve solidariedade com aquela paciente, simples, pobre, sem nem familiares por perto. Numa outra ocasião, vou contar uma história que eu fiquei sabendo depois, no meu consultório, que uma senhora queria consultar-se comigo e dirigiu-se à minha secretária e foi pedir lá algum desconto ou alguma coisa assim, ou para que pagasse depois a consulta. A minha secretária nem teve tempo de responder, porque imediatamente uma pessoa se levantou, foi lá no balcão e falou assim: pode deixar que eu pago a consulta. Pagou a consulta daquela mulher que ela nunca tinha visto na vida. Solidariedade, compaixão, misericórdia. Eu não presenciei esse fato, mas fiquei sabendo horas depois pela minha secretária. Jesus mostrou solidariedade aos perdidos no meio da multidão. Diz o texto da Bíblia em Mateus 9,36, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. A minha esposa aqui presente, eu vou falar mesmo ela estando presente, é uma pessoa muito solidária com os sofrimentos do ser humano. Certa vez um mendigo estava perto de casa e ela não aguentou, entramos e ela preparou uma refeição espontaneamente, uma refeição gostosa, quentinha, colocou chocolate numa garrafa térmica, me chamou para ir lá entregar isso, ela me ficou com um pouco de medo. Nós fomos lá e entregamos aquele alimento quentinho, gostoso, numa garrafa térmica com chocolate quente. Não recebemos um agradecimento, mas recebemos ainda um pedido de um dinheirinho extra, além daquela refeição que nós havíamos dado. Mesmo sem reconhecimento, vamos aproveitar o nosso dia para a solidariedade sem recompensa, a não ser aquela recompensa de estarmos no centro da vontade de Deus. A solidariedade e o carinho pode até se estender aos animais, que também são seres vivos que sofrem. Há alguns anos eu caminhava com a minha esposa pela cidade, fazendo um pouquinho de exercício. Nós íamos fazer compra lá no Amigão, estavam passando ali na Avenida Valdemar Alves, e de repente eu estava distraído e vi que a minha esposa não estava do meu lado, e eu olhei para trás e ela estava alguns metros atrás chorando muito. Eu falei, mas por que você está chorando? E ela me mostrou no chão um plástico, um saco de mercado, e dentro um gatinho desse tamaninho, talvez com 1 dia ou 2 de vida. E ele estava com falta de ar, morrendo, talvez iria morrer em algumas horas, ou talvez em alguns minutos, morrendo de sede. Gente, como pode uma maldade deixar um bichinho desse dentro de um saco de plástico para morrer? Ela pegou aquele pequeno animal e ficamos sem saber o que fazer. Batemos na casa de uma pessoa, a esmo, sem conhecer. Uma senhora nos atendeu e mostramos o gatinho para ela. Pedimos que se ela poderia ficar com esse gatinho por talvez uma meia hora, enquanto nós fôssemos fazer compras e voltássemos. Aquela senhora foi tão solidária. Imediatamente ela trouxe água, deu leitinho para aquele animalzinho, e aquele animalzinho bebeu aquele leitinho. E nós fomos fazer compras, voltamos, passamos por lá, pegamos aquele animal, levamos para vacinar.
E aqui está ele, ou ela, naqueles primeiros dias. Aqui estou eu com ele, e aqui está ela agora. Levamos a veterinária. Eu tenho dificuldades em lidar com animais, porque eu sempre vivi na cidade grande, e lá não há muito espaço para a gente ter contato com animais. Colocamos o nome dessa gatinha, que nós ficamos sabendo depois que era fêmea, de Life. Life significa vida em inglês. Mas eu aprendi com o continuar dos anos a amar os animais, especialmente após eu conhecer essa cachorrinha linda. Chamada Tata. E conhecer esse cachorrinho maravilhoso chamado Milk. Milk de leite, branquinho como leite. Então nós precisamos ser solidários até com os animais. Jesus chamou para si a responsabilidade da solidariedade e ele falou: vinde após mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus deu o exemplo e chamou também para si a responsabilidade. Em terceiro lugar, eu quero... Isso aqui é difícil mesmo. Dizer que nós precisamos aproveitar e devemos aproveitar o nosso dia para ser um dia de perdão. Um dia para perdoar e pedir perdão. Um dia de reconciliação. Perdão é inerente ao cristianismo, porque começa com o perdão de Deus. O maior exemplo, alguém já disse: se deixarmos a mágoa entrar em nossos corações pela porta da frente, a felicidade sairá pela porta dos fundos. É a grande verdade. No ato de pedir perdão e perdoar, ocorre uma coisa fundamental, que é a reconciliação. Nada melhor para a paz do que uma vida reconciliada com alguém, e uma vida reconciliada principalmente com Deus. Com o perdão, sentimentos nocivos são eliminados, como a mágoa, a raiva, o desejo de vingança. Estes sentimentos prejudicam a saúde de cada um de nós. Já vi pessoas implorarem o perdão sinceramente de outra pessoa e esta negar-lhes. Como pode haver coração tão duro? Infelizmente, isso pode acontecer no nosso meio de trabalho, na sociedade, infelizmente até dentro das igrejas. Mas, felizmente, a maioria das pessoas fica sensibilizada com um pedido sincero de perdão. No passado, era comum, como forma de pena de morte, amarrar uma pedra na perna de alguém e jogá-la ao mar para morrer afogada. A falta de perdão é como esta pedra amarrada na perna, leva a pessoa para a morte. Alguns anos atrás, eu preguei na igreja bíblica. Após a mensagem, o pastor George Harmon sentiu no coração fazer um apelo. O pastor é mais sensível a essas coisas do que nós, que somos leigos. E o pastor fez o apelo. E eu percebi que uma senhora, que inclusive era minha cliente, ela veio à frente chorando. E fui falar com ela. E ela me disse que há muitos anos ela não falava com seu irmão. E por um motivo bobo, motivo banal, uma desavença banal. E ela, essa senhora, era portadora de uma depressão crônica que não melhorava apesar de várias tentativas de tratamento. Mas um mês depois desse dia, ela me procurou, completamente curada. A recuperação se deu após a reconciliação com seu irmão, encorajada pela orientação da igreja e com o coração aberto para Jesus. Sim, Jesus nos encoraja para o perdão. Deus é o exemplo de perdão. Davi implora ardentemente pelo perdão de seus pecados e ele mesmo escreve: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Salmo 86:5. Certa vez o apóstolo Pedro perguntou a Jesus: Senhor,
Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? 7 era o número da perfeição, os judeus consideravam o número completo. Até 7 vezes eu devo perdoar? Mas respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Mateus 18, de 21 a 22. Esse assunto é tão sério que Jesus, referindo-se à oração, falou assim: quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25 a 26. Na oração modelo, Jesus fala de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Você perdoaria alguém que planejou a sua morte? Um adolescente teve sua morte decretada por seus irmãos, mas pela misericórdia de Deus isso não aconteceu. Na realidade ele foi vendido como escravo. Eu estou me referindo a José. Os anos se passaram, José prosperou, se tornou uma autoridade no Egito, sendo respeitado por todos. Com o tempo, a sua família, a família de Jacó, pai de José, veio e se reconciliou com ele. E a família passou a morar no Egito. E o tempo se passou. Com a morte de Jacó, e depois do seu sepultamento, os seus irmãos ficaram com medo de que José os odiaria por tudo que tinha se passado entre eles e por causa deles. Mas José era um homem de Deus. E o homem e a mulher de Deus têm perdão no coração. O livro de Gênesis relata o ocorrido da seguinte maneira: perdoa, esse irmão de José falando, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. O próprio José se emocionou. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Está em Gênesis 50, de 17 a 21. Enquanto eu estava preparando esta meditação, eu pensei se José também não teria perdoado a mulher de Potifar, que o acusou injustamente. Será que José também não perdoou o próprio Potifar pelas injustiças cometidas? Tenho certeza que sim. O bom exemplo de José deve encorajar cada um a olhar de frente para essa área tão problemática, o perdão. Quanto maior o orgulho pessoal de alguém, maior dificuldade há para perdoar as ofensas. Isso acontece porque a visão elevada que o orgulhoso tem de si faz com que as ofensas sejam intoleráveis. Por isso, muitas pessoas guardam mágoas por incontáveis anos, nutrindo amargura tal que as tornam pessoas de difícil convivência. Pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista da Redenção. Em quarto lugar, eu quero falar sobre esse tema. Eu não poderia deixar passar falando do dia que o Senhor nos deu
sem falar deste dia, o dia do Senhor. A frase dia do Senhor geralmente significa eventos que acontecem no final da história. E Isaías 7, 18 a 25 cita o dia do Senhor como aquele dia. Um ponto-chave para entender essas frases é perceber que elas sempre identificam um período de tempo da qual Deus vai pessoalmente intervir na história, diretamente ou indiretamente, para cumprir um aspecto específico do seu plano. Estamos falando agora de um dia de julgamento, um tempo terrível, quando Deus vai punir o mal definitivamente. Será também um dia de salvação eterna. Será o último dia da humanidade, do modo como nós conhecemos. Pode ser um dia literal ou um período de tempo, mas nesta hora haverá um contraste entre felicidade indescritível e tristeza extrema. Onde você vai querer ficar? Acredito que a maioria daqui são pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus no seu coração. Estarão no grupo da felicidade extrema, ou da felicidade indescritível. O próprio Jesus se referiu a este dia, quando haverá um tormento e o fim dos tempos ocorrerá. Esse mundo não vai mais existir, pelo menos como o conhecemos. E nós vemos aqui a descrição desse dia. Vários textos da Bíblia que descrevem esse dia. Porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. Logo depois da tribulação daqueles dias escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, 29. Depois Jesus fez uma observação interessante: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Ali não haverá mais lugar para o orgulho e pedantismo. O profeta Isaías faz referência a este dia glorioso. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2,17. Naquele dia haverá separação entre os que são do Senhor e os que não são dele. E a explicação vem do próprio Jesus. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 49, 50. São palavras de Jesus. Portanto, são palavras verdadeiras. Essas pessoas que experimentarão o choro e ranger de dentes são pessoas que não atenderam ao apelo de Jesus para que entregasse as suas vidas nas mãos dele. São pessoas que rejeitaram a sua palavra e seus ensinamentos. Não quiseram ouvir o chamado de Jesus. E ele mesmo disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma, de maneira alguma eu lançarei fora. João 6,36. Mas não atenderam. Certamente muitos ouviram este chamado, mas não se importaram. Eu quero dizer para vocês que eu também ouvia estes chamados. Ficava incomodado momentaneamente, mas até debochava. Vocês podem não acreditar, mas até debochava. E não me importava.
Até que num dia, aqui em Araçatuba, num sermão pregado pelo pastor Dami Ferreira, aquele sermão foi como uma flecha ardente, fogo penetrando no meu coração. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu resisti, tentava resistir àquelas palavras, mas aquilo ecoava na minha mente, aquele sermão. Eu resisti aquela noite de domingo. O dia seguinte, a segunda-feira, foi péssimo. Na noite seguinte, eu não conseguia dormir pensando nas palavras do pastor, sobre o sacrifício de Jesus por minha causa, pela compra que ele fez da minha alma, dando a sua própria vida e derramando o seu sangue precioso. Enquanto eu meditava pela madrugada sem dormir, os meus valores foram caindo. Por volta das 2 horas da manhã, eu orei pela primeira vez, agora implorando para que Jesus, a quem eu tinha rejeitado por tantas vezes, entrasse definitivamente no meu coração, me perdoasse de todo o pecado. Ele bondosamente atendeu o meu clamor noturno. Imediatamente eu senti que eu era uma pessoa diferente. E eu posso dizer que eu fui transformado instantaneamente. O medo desapareceu. Toda a angústia se foi. E uma paz indescritível tomou conta do meu coração. Fui para a cama e adormeci profundamente. Agora, naquele momento, o meu nome estava sendo escrito no livro da vida. E eu tinha garantido para mim a vida eterna ao lado do Senhor. Era a reconciliação de um ser humano com o seu Criador. Eu não iria ter nenhum problema quando chegasse este dia, o dia do Senhor, se eu estiver vivo nesse dia. Nem se eu estiver morto, não haverá problema. A minha morada vindoura será no céu com Deus. Eu entendi que seremos tirados da terra momentos antes desse fatídico dia. Os verdadeiros cristãos não estarão na terra naquele dia. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Você pode vir a Jesus agora. Se houver alguém aqui que ainda não teve esse encontro com o Senhor, você pode vir hoje, agora, e ter esse encontro com Ele, e ter garantido a sua fidelidade eterna ao lado do Senhor. Interessante é que os próprios cientistas dizem que o mundo está para sofrer um cataclismo de características descomunais. São cientistas que dizem. E o que é cataclismo? Cataclismo, segundo o dicionário Aurélio, é uma transformação brusca e de grande amplitude da crosta terrestre. O apóstolo Paulo faz um apelo para este dia. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
Você pode aproveitar hoje, meu irmão, meu amigo. Se você ainda não conhece Jesus hoje, é o dia oportuno. Porque para aqueles que o aceitarem, há uma promessa de Deus que Ele aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará as lágrimas de todos os rostos. Assim é o nosso Deus. Você pode entender que num dia de sexta-feira Jesus morreu por nossos pecados, e nessa hora todos os que creram, naquela época, 2000 anos atrás, todos os que creram nele naquela época, e todos que ainda creriam nele, teriam o perdão de seus pecados, de modo que teriam a garantia da salvação de suas almas e a presença de Deus eternamente em seus corações. A justiça tinha sido feita, e Jesus pagou com a sua vida o pecado de toda a humanidade. Você pode agora, nesse dia, aceitá-lo. A escolha é sua. Jesus bate à sua porta. Ele não arromba o seu coração. Ele apenas bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A ceia indica muita intimidade no contexto judaico e oriental. Eu quero então concluir a minha fala, dizendo que precisamos aproveitar o nosso dia. Cada dia é uma dádiva de Deus. Podemos mudar a perspectiva do nosso dia se estivermos dispostos a fazer a vontade do nosso Deus. Não vamos desperdiçar o nosso dia com coisas vãs, mas sempre fazendo o que Deus tem determinado para cada um de nós. A nossa bússola é a Bíblia, e o nosso norte é o próprio Jesus, e a sua palavra com seus ensinamentos. Hoje é o dia que pode fazer diferença em sua vida. Eu vou pedir para que o pessoal do coral venha à frente. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, não sei se existe alguém aqui. Nós estamos hoje num número reduzido, mas se houver alguém aqui que não conhece Jesus, que nunca o aceitou, já ouviu falar dele, gostaria que você hoje meditasse nisso e dissesse: não, eu quero aceitar Jesus, eu entendi que haverá um dia de julgamento, eu quero esse Jesus no meu coração. Pode levantar uma de suas mãos enquanto a banda toca. Mas se houver também alguém que esteja fora da sua igreja e quer se reconciliar com a sua igreja, ou com a nossa própria igreja, ou com a sua própria igreja, também venha à frente. Vamos estar orando por você. Aqui é uma família que todos se conhecem, todos queremos o bem um do outro. Pode. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Alguns anos atrás, nós estávamos sem pastor. Dr. Felipe Salles, irmão, advogado, irmão muito querido, trouxe uma mensagem aos corações da igreja maravilhosa. Terminado o culto, nós fomos despedir as pessoas e um homem chegou e falou a seguinte coisa para ele: Doutor Josué, falou brabo, eu quero aceitar Jesus, e o senhor não fez o apelo. Depois daquele dia, eu sempre faço o apelo. Eu quero deixar a oportunidade. Imediatamente, o doutor Josué se dirigiu ao gabinete pastoral. Nós não estávamos sem pastor. Orou com aquele homem, e aquele homem se decidiu por Jesus ali mesmo. Não há ninguém quer aceitar o Senhor hoje. Todos são salvos aqui, amém. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado por este dia que Tu nos deste. Obrigado pelo entendimento de que cada dia é uma oportunidade de vivenciarmos melhor a Tua salvação. Obrigado porque é mais um dia para nos alegrarmos, é mais um dia para termos solidariedade, é mais um dia para perdoarmos a quem tem nos ofendido, é mais um dia para meditarmos no dia do Senhor, aquele dia que será de extrema alegria para nós e para outros, mas poderá ser de extrema tristeza para aqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado por esta igreja que prega a Tua palavra de maneira veemente, contundente, de maneira real e verdadeira. Obrigado pelos irmãos, membros desta igreja. Obrigado por pessoas, membros de outras igrejas que estão conosco. Obrigado pelos pastores que pregam a Tua palavra de maneira digna. Obrigado pela salvação do Senhor Jesus. É o que eu Te peço. Eu Te agradeço tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Oração silenciosa. Estamos despedidos. Amém.